Então, boa tarde, gente. Isso aqui é mais uma edição do Fórum de Divulgação e Discussão dos Trabalhos de Conclusão de Graduação e Pós-Graduação da UFPB. O nome é bastante descritivo. Hoje a gente vai estar aqui com nossa aluna Lídia Batinga, né, aluna da licenciatura, também nossa companheira do LOTEC, né, que é o nosso grupo de pesquisa em lógica, né, LOTEC com 2T's. Quem quiser entrar no site é LOTEC com 2T's, ponto fixo, escrito, .net.br. E a gente vai estar aqui com os comentários do Paulo Andrade Vitória, né, que é doutor em filosofia pela UFMG, atualmente é professor do departamento de filosofia da PUC, Minas Gerais também, né, que estuda algumas questões aí sobre lógica, né, diz que está interessado na existência de conjuntos. Então tem a ver aí com o tema de hoje, né, que é lógica e ontologia, uma relação próxima, né? Então, dito isso aqui, vou passar a palavra para a Lídia e vou deixar aqui nos slides. Boa tarde a todos novamente, a todas que também futuramente assistirão essa gravação. Meu nome é Lídia Batinga, eu sou estudante do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e essa apresentação, na verdade, foi um recorte, né, que eu apresentei numa mesa sobre consequência lógica, num evento de filosofia analítica que ocorreu em outubro, né? O evento se chama Segundo Encontro de Filósofos Analíticas, e aí eu apresentei exatamente essa apresentação que eu vou fazer aqui. E, bem, eu vou falar sobre, novamente, né, lógica e ontologia, uma relação próxima. E a minha apresentação, ela vai se debruçar sobre a relação existente entre as relações de consequência lógica dos sistemas lógicos e as questões ontológicas, mais especificamente sobre o princípio de generalização existencial, né? No que concerne a este princípio. Bom, então, vamos começar dando uma palavrinha sobre o conceito de ontologia. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? Principalmente nas aulas de metafísica, a gente sempre escuta, né? Quando a gente está trabalhando com a tradição grega antiga. E aí a gente volta lá para a tradição aristotélica, onde a palavra ontologia era compreendida como o estudo do ente, né? O estudo do ser. E aí a gente também entende ela tradicionalmente como a disciplina, né? Hoje em dia é uma disciplina que se ocupa do estudo daquilo que há, né? Ou seja, do ser em última instância. E aí é importante a gente definir que atualmente, a palavra ontologia, por mais que ela preserve também essa concepção do estudo daquilo que há, ela também vai sofrer outras variações, né? Ela vai ter outras interpretações, porque ela vai poder ser compreendida também como o estudo daquilo que há concernente a uma teoria em específico, né? Ou seja, o estudo daquilo que há referente a uma teoria ou a uma lógica, né? E aí, partindo dessa interpretação, a gente vai compreender que o compromisso ontológico é o compromisso que fazemos com a existência de determinados objetos quando nós adotamos uma determinada teoria ou uma determinada lógica, né? Partindo dessa interpretação mais abrangente da noção de ontologia. E aí, o que é que vai acontecer? A gente agora vai compreender que o estudo daquilo que há, ou seja, a ontologia, ela vai depender no caso, o estudo, vai depender da lógica adotada, né? Então, quando a gente muda de lógica, a gente, não raro, também vai mudar de ontologia e vice-versa. Então, vamos explorar um pouco mais essa concepção, essa ligação entre lógica e ontologia, trazendo aqui duas lógicas distintas, né, para a gente compará-las. A lógica clássica, né,
no caso aqui, a lógica de primeira ordem, e uma lógica não clássica que eu trouxe aqui para vocês, que é a lógica livre, né? Bom, então, começando aqui pela lógica de primeira ordem, que é a lógica clássica, a gente tem que um dos requerimentos dessa lógica é de que todos os termos possuam referência. E aí, por referência, a gente vai compreender a denotação desse termo no domínio, né? Lembrando que na lógica clássica a gente tem um domínio e esse domínio ele tem que ser de objetos existentes, né? Então, quando a gente está falando aqui de referência, a gente está falando da denotação do termo lá naquele domínio, nesse domínio existencial, o domínio de coisas existentes. E aqui, por termo, o que é que eu estou dizendo? Ele abarca mais coisas, né? Mas aqui eu estou definindo aqui para essa apresentação termos como nomes próprios, né? Que são representados por constantes individuais, como A, B e C, por exemplo, e variáveis, como X, Y e Z. E lembrando que essas letras aqui, né, A, B, C, ou X, Y e Z, é meramente uma questão de notação mesmo, poderiam ser outras, né? Só para representar as constantes individuais, eu escolhi essas, A, B e C, e as variáveis eu representei aqui como X, Y e Z, mas poderiam ser outras letras. Bom, então aqui no caso eu estou definindo que termo, né? Ele está representando, no caso, nomes próprios, né? Ou seja, os termos singulares e as variáveis, né? Então, toda sentença contendo termos, ela vai ter um compromisso ontológico com as referências desses termos, né? No domínio quantificacional. E aí, o que é que ocorre? A gente tem esse princípio de generalização existencial, né? Como vocês podem ver. Então, de um lado, nós temos esse Azinho e do outro lado da inferência, a gente existe um X, A, e X barra T. O que é que isso quer dizer? Né? Primeiramente, a gente tem que compreender o que é que ele quer dizer aqui na lógica de primeira ordem. Na lógica de primeira ordem, lembrando que esse princípio ele vai ser verdadeiro aqui, ele diz justamente que a partir de uma fórmula contendo termos, nós podemos concluir que existe pelo menos um objeto no domínio que tem as mesmas propriedades que estes termos. Por exemplo, a partir da sentença Joana é matemática, a gente pode concluir que existe pelo menos um objeto no domínio que tem a propriedade de ser matemática. Então, justamente, digamos que aqui no lugar do Azinho, a gente tivesse uma sentença como Joana é matemática, né? E aí, a inferência justamente, né? Do outro lado, a gente tem existe um X e o Azinho aqui, que seria, no caso, essa sentença, né? Que contém um termo. Desse outro lado, o que é que a gente estaria fazendo? A gente estaria, então, assumindo, né? A partir da premissa, digamos, de que Joana é matemática, a gente estaria assumindo que existe pelo menos um objeto no domínio que tem a propriedade de ser matemática, que é justamente essa substituição, né? Existe um X, ou seja, o Azinho aqui, se nessa fórmula a gente tem um termo, né? No caso, Joana é um termo singular, então a gente faz a substituição, né? Desse termo aqui representado por T, e a gente substitui por uma variável, por x. E aí a gente lê que existe um x, A, onde, na verdade, nessa sentença, a gente vai ter uma substituição do termo singular por uma variável. E essa sentença justamente está afirmando que, bom, se a gente tem qualquer indivíduo que tem tal propriedade, então a gente pode assumir que no domínio quantificacional a gente tem pelo menos um objeto que possui aquela propriedade, né? Então, se Joana é matemática, a gente assume que tem um objeto no domínio que tem a propriedade de ser matemática. Se João é padeiro, a gente assume que existe pelo menos um objeto no domínio que tem a propriedade de ser padeiro. E por aí vai. Porque, na lógica de primeira ordem, quando a gente tem um termo, ele refere, né? Ele tem que ter referência. Então, tudo que você vai dizer a respeito desse termo, né? No caso de uma propriedade, se você está assumindo que indivíduos possuem
tais características, né, tais propriedades, então você pode, a partir disso, assumir que nesse domínio quantificacional você terá objetos, né, que possuem essa propriedade, ou essas propriedades. Bom, e aí, o que é que difere na lógica livre, né? Quando a gente está passando aqui para uma lógica não clássica, no caso dessa lógica livre aqui. Os termos, né? Os termos, eles podem ou não ter referências. Ou seja, o termo, aqui na lógica livre, ou ele pode ter uma referência fora do domínio quantificacional, né? Ou ele pode simplesmente não ter referência alguma. Então, percebam que a lógica livre, ela abarca mais de um domínio, né? Aquele domínio das coisas existentes, né? Que é o mesmo da lógica clássica, e também um domínio que permite coisas não existentes. E, além disso, ela também permite que esses termos simplesmente não tenham referências, né? Ou seja, os termos, eles podem simplesmente não ter referência ou ter referência fora do domínio, e aí a gente permite que, por exemplo, sentenças que falem de objetos ficcionais, né, como Pégaso, Medusa, enfim, a gente permite que essas sentenças, ou seja, os termos presentes nessas sentenças, possuam, no caso, uma referência, digamos, que será um domínio que permita objetos fictícios, né? Na lógica clássica não seria permitido isso, porque o domínio teria que ser de coisas existentes. E lembrando aqui que por coisas existentes, bom, claro que a noção de existência é sempre complicada, né, em lógica, mas, bom, a gente entende aqui a existência como, no caso, a existência dentro do espaço-tempo, né? Então, esses objetos ficcionais estariam fora, por isso estariam fora desse domínio de coisas existentes, e aí, na lógica livre, eles poderiam estar dentro desse outro domínio mais abrangente, né, que permite objetos ficcionais. Bom, então, continuando, devido a essa abrangência, né, da lógica livre, de permitir um outro domínio, de permitir que termos possam ter referência fora do domínio quantificacional ou simplesmente não ter referência, a gente pode, então, dizer que as sentenças na lógica livre, elas não têm compromisso ontológico, né? Enquanto que na lógica clássica, elas têm compromisso ontológico, que é justamente o que eu estava falando, né? Que se você tem na lógica clássica, ou seja, na lógica de primeira ordem, como estava sendo falado anteriormente, se você tem sentenças como Joana é matemática, você está assumindo, você está se comprometendo com a existência, né, da referência desse termo, ou seja, da referência do termo Joana, né, lá no domínio quantificacional. É um comprometimento, né, é um compromisso ou comprometimento que se faz, né, e é ontológico porque você se compromete justamente com a existência daquilo, né, que aquilo há, que aquilo existe. Então, na lógica livre, o princípio de generalização existencial, que é aquela inferência que a gente pode fazer, né? E que eu havia dito que esse princípio é verdadeiro na lógica clássica, aqui na lógica livre, repetindo novamente a inferência. Por exemplo, se a gente tem que, digamos, uma sentença tal como Pégaso é um cavalo alado, aqui no lugar do A. A partir disso, a gente não pode inferir que existe pelo menos um objeto que possui a propriedade de ser um cavalo alado, né? Por quê? Bom, esse objeto ele não estaria dentro do domínio quantificacional, então a gente não pode assumir que existe pelo menos um objeto que tem essa propriedade, por mais que o Pégaso, né, ele tenha referência na lógica livre, né? Como eu havia dito, os termos, eles podem ou não ter referência. Então, Pégaso, ele tem referência na lógica livre, mas a gente não pode, a partir disso, realizar essa inferência aqui, de que uma sentença que diz que Pégaso é um cavalo alado, a gente não pode, a partir disso, inferir que existe pelo menos um objeto que contém a propriedade de ser um cavalo alado. Por essas razões, né? Não seria possível, não dá para afirmar que existe um objeto com tais propriedades.
Ou seja, se esse princípio diz para mim que eu posso substituir aqui, nessa segunda parte aqui da inferência, né, onde tem o existe, x e o a. Se esse princípio me diz que para qualquer ocorrência que eu tiver aqui do termo t, eu posso substituir aqui por x, né? Na lógica clássica, né? Isso pode ser feito de uma maneira bastante garantida, porque eu sei que o termo está referindo. Aqui, como o termo não refere, né? No caso, Pegasus não tem referência, nesse exemplo que eu dei, eu não posso substituí-lo pela variável x, né? Então, eu não posso fazer justamente essa substituição que está aqui desse outro lado da inferência, que é o que me permite afirmar que existe um objeto no domínio com tais propriedades, né? Ou seja, com a propriedade de ser um cavalo alado. Então, bem, esse princípio, ele não é, então, verdadeiro na lógica livre, né? Porque a gente não pode concluir que, a partir de uma sentença como Pegasus é um cavalo alado, que existe pelo menos um objeto no domínio que tem a propriedade de ser um cavalo alado. E aí, o que é que isso significa? Isso quer dizer que, embora a lógica livre permita termos sem referências, a gente não pode fazer a quantificação existencial a partir deles. Justamente isso aqui. A gente não pode fazer essa inferência, né? A partir de uma sentença que contenha termos que não referem, não podemos inferir que existe pelo menos um objeto no domínio quantificacional, que possua aquela propriedade atribuída ao termo da sentença anterior. Então, na lógica livre, a gente não possui compromisso ontológico com os termos, né? Mas isso não permite, mesmo assim, né, ainda assim, que a gente possa fazer a quantificação existencial a partir deles. Bom, então, o que é que a gente conclui? A gente conclui que o princípio de generalização existencial ele é verdadeiro na lógica de primeira ordem, que é a lógica clássica, mas não na lógica livre. E aí significa, como eu havia dito, né, que a lógica de primeira ordem tem compromissos ontológicos que a lógica livre não tem. Então, vejam que como isso é sutil, né? Como, dependendo da lógica que você está utilizando, você realmente está se comprometendo com a existência de determinadas entidades, digamos assim. E aí, na lógica clássica, na lógica de primeira ordem, você já faz esse compromisso de maneira automática quando você tem um termo, né? Você já tá comprometido com a existência desse termo, com a referência desse termo, né? Possa ser que ela não exista, mas é um compromisso que se faz, né? É importante dizer isso, que o compromisso é feito de antemão, enquanto que na lógica livre esse compromisso ele não é feito, não é estabelecido, né? Ou seja, você pode falar sobre objetos não existentes, você pode falar sobre objetos fictícios, objetos que estão na literatura, na ficção científica, você pode falar sobre objetos que estão na mitologia. Ela é mais abrangente que a lógica clássica, né? Então, por conta dessa abrangência, ela não possui esse compromisso ontológico. E aí permite que ela possa possuir sentenças com esses termos, com termos fictícios, com termos fora do objeto quantificacional de coisas existentes. Então, ela é mais abrangente nesse sentido que a lógica clássica, né? Ela tem essa liberdade ontológica maior, digamos, mas essa inferência, né, que a gente tem no princípio de generalização existencial, que na lógica clássica, como vocês podem ver, é algo que você pode fazer de uma maneira muito, muito sutil, né, assumindo que você tem um termo, e esse termo você está dando uma certa propriedade a ele, né? Ele vem acompanhado de uma propriedade, um predicado. Então, a partir disso, você pode concluir que existe um objeto no domínio que tem tal propriedade. Já na lógica livre, não é tão sutil fazer isso. Não é uma coisa tão simples, porque... E aí, como é que você vai fazer quando você tem uma sentença como Pegasus é um cavalo alado, né?
Você não pode se comprometer que existe um objeto que é um cavalo alado, enfim, um objeto que tenha asas e que também, além disso, seja um cavalo. Bom, então, a partir disso, né, dessas considerações, a gente pode, então, concluir que as relações de consequência lógica desses sistemas lógicos, né, dessas duas lógicas, elas estão estritamente conectadas à ontologia adotada por cada uma delas. Ou seja, a lógica clássica ela tem uma ontologia, essa ontologia que é concernente a um domínio de objetos existentes, e a lógica livre tem uma noção ontológica, digamos, mais abrangente, em que permite objetos existentes, objetos não existentes, né? E também objetos que eles podem, digamos, existir, mas de uma maneira mais abrangente, né? No sentido de o que existe na literatura, existe na ficção científica, enfim. Então, é importante lembrar isso, que a noção de existência na lógica clássica, ela é ligada a essa noção de existir no espaço-tempo, né? E na lógica livre, não. Até essa concepção de existência mais abrangente. Não necessariamente algo que exista lá, digamos, materialmente, né? Está no mundo materialmente. Bom, e é isso. Era mais para mostrar para vocês como as lógicas elas não possuem uma noção ontológica única, né? E que essa noção de ontologia ela está assim bastante ligada à noção de relação de consequência lógica e vice-versa, né? Então, as lógicas elas dependem da ontologia adotada e a ontologia depende também da lógica subjacente, né? E é a partir disso que você vai poder definir que certos princípios são verdadeiros em certas lógicas e não são verdadeiros em outras, né? A partir dessas ligações ontológicas e das relações, dessas questões ontológicas com as relações de consequência lógica. Então, eu trouxe umas referências, né, que são bastante pertinentes para esse assunto. A primeira é o livro do Décio Krause, que se chama Tópicos em Ontologia Analítica. É um livro bastante interessante, me ajudou bastante quando eu fui montar, né, digamos, a minha pesquisa, quando eu fui me debruçar mais sobre essa questão de ontologia, porque ele vai falar um pouco sobre essa passagem, né, de como essa noção de ontologia foi sendo modificada. Então, antigamente a gente compreendia que ontologia era algo, enfim, que falava daquilo que há, né, daquilo que existe, ou do estudo do ser enquanto ser, enfim. A gente compreendia isso de um jeito que, bom, é o estudo do ser enquanto ser, independente do status ontológico desse ser, né? É o estudo do ser, do que há. E aí a gente depois vai vendo que não, vai ser o que há em relação a determinada teoria, né? Então, os compromissos que aquela teoria está fazendo. Isso é bem bacana de ver, né? Essa mudança de concepção. Então, eu recomendo muito esse livro. E outra referência é o artigo do John Notes, Free Logic, que está em acesso livre lá no site da Stanford. É um artigo bem interessante. Ele vai falar sobre a lógica livre, também vai falar sobre as distintas semânticas da lógica livre, né? A lógica livre ela possui 3 semânticas distintas. Também vai falar um pouco explorar mais um pouco sobre essa questão da diferença que há entre a lógica clássica e a lógica livre, e também vai falar como a gente pode fazer uma espécie de tradução entre algumas sentenças da lógica clássica para a lógica livre. Ou seja, se você tem uma sentença na lógica clássica que expressa tal coisa, você pode conseguir expressar o mesmo na lógica livre, fazendo umas mudanças de notação, né? Eu posso falar depois um pouco sobre isso, aqui quando a gente abrir para perguntas, porque eu acho que é bem interessante. Mas, bem, é isso. Eu trouxe essas 2 referências, mas claramente tem mais, né? Vocês podem depois dar uma olhada lá no próprio site da Stanford. E vou abrir agora para perguntas e para a gente poder debater aqui um pouco. Deixa eu cortar aqui o slide. Tá bom, obrigado, Lídia. Antes de passar a palavra aqui para o Paulo, eu queria fazer uma pergunta, tá? Eu
não sou muito fluente em lógica livre, né? E você mesmo disse aí que tem várias semânticas, então deve ter sistemas diferentes. Mas tem uma coisa que eu achei que ficou um pouco ruim para sua apresentação. Porque você fala assim que você falou que a lógica livre, o domínio tem objetos não existentes, e aí depois você ficou confuso se o Pégaso era um objeto que está no domínio, mas é um objeto não existente, ou se o Pégaso é um objeto que não está no domínio. É ver essa relação entre você ter um nome vazio, ou seja, uma constante que não refere, e você tem uma constante que refere, né? Na lógica livre, às vezes você tem até um predicado de existência, né? Predicado sui generis de existência. E você tem um nome que refere, mas refere um objeto que não tem um predicado de existência. Entendeu? Por exemplo, Pégaso refere de fato a Pégaso, mas Pégaso não existe. Né? Então, dito isso, deixar aqui a palavra com o Paulo. Então, ó, o Charles e o Juan que estão aí assistindo também, se tiverem perguntas, levante a mão, né? Tem um negocinho de levantar a mão aí que eu passo a palavra para vocês depois, tá? Obrigado. Vamos lá, Nelly, trocar uma ideia, né? Gostei muito da sua apresentação e me fez, antes de entrar na questão propriamente do princípio de generalização existencial, ao debate entre Frege e Russell, né, sobre a questão dos nomes, né, se tem os nomes, podem existir nomes que possuem somente sentido, não possuem referência, né? Esse é um debate, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso recentemente, que de fato eu defendo que no que diz respeito à ficção e ao deleite da literatura, né, eu acho que o Frege nos dá o espaço para pensar uma relação, vamos dizer assim, com as entidades ficcionais. É claro que o Frege entende que os objetos ficcionais ou a existência dos ficcionais são apenas para deleite, né, estético. O Russell parte do pressuposto que nós não deveríamos ferir o princípio do terceiro excluído, na verdade, porque o Frege acha que se a gente estabelece que esses objetos ficcionais não são nem verdadeiros nem falsos, né, então a gente teria problema com o princípio do terceiro excluído. Né? Então, o Russell, de alguma maneira, se compromete vamos dizer assim, tem um compromisso ontológico, né, quando ele estabelece a sua teoria das descrições, usando aí seja o quantificador existencial ou mesmo o quantificador universal. Né? Então, achei interessante você apresentar então, os aspectos que achei interessantes. Né? Você fazer uma comparação no que diz respeito ao princípio de generalização, tanto da lógica clássica de primeira ordem como da lógica livre, né? E você usou um autor que eu gosto muito, né? O John Nolte. Eu adoto o livro dele para o curso de lógica. Eu acho bastante interessante aquele livro, né? Ele, de fato, tem uma didática muito boa para falar, explicar os termos lógicos. Eu gosto que você usou um bom autor, referência muito boa. Eu acho que também você pode depois incluir, aí uma sugestão, né? O artigo do Quine, né? Sobre o Chiar. Eu acho interessantíssimo, vai te ajudar, acho que vai ser muito bom para você ter uma discussão. O Quine discute exatamente essa questão dos compromissos ontológicos. Né? O artigo está naquele livro De um Ponto de Vista Lógico, né? Tem uma boa tradução para o português da editora Unesp, e ele traz sobre isso. Né? Assim, eu acho legal também você incluir esse artigo, é um clássico sobre essa discussão aí. Né? E agora sim, né? Você fazer algumas perguntas para a gente discutir, assim, querer te ouvir, né? E saber o que é que você acha dessas questões que eu vou levantar aqui, se elas são pertinentes ou não, né? Aí você diz, isso não, meu trabalho não é tão interessante, né? Ou talvez possa pensar, né? Então seria o seguinte, são 2 pontos só, né? Que eu vou perguntar e você fala se seria interessante ou não você pensar. Né? O primeiro, né? É que alguns lógicos são críticos dessa ideia de compromisso ontológico, né? Quando se trata, por exemplo, quando a gente vai tratar de linguagem formal. Né? Então, eles inclusive sugerem, né, contra essa ideia de compromisso ontológico,
o que eles chamam de semântica substitucional, né? Ou semântica substitutiva, que seria o seguinte, né? Essa semântica substitucional diria o seguinte: não são entidades que vão assumir os valores de variáveis, né? Ou seja, não atribuímos entidades como valores de variáveis. Então, em vez disso, o que é que nós faríamos, né? A gente, tomando uma afirmação quantificada do tipo existe pelo menos um x, tal, x de f, né, ou f de x, seria verdadeira apenas no caso de a gente ter um termo na linguagem que, quando substituído por x, tem uma sentença verdadeira como resultado, né? Então, no caso da semântica substitucional, a gente não vai atribuir o valor por meio de entidades, mas a gente usaria um termo na linguagem que, quando substituísse o x, tornasse aquela sentença verdadeira. Nesse caso, a gente estaria lidando simplesmente com a substituição do termo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente teria uma semântica substitucional que não se comprometeria com a ontologia desses objetos que você fala que existem no espaço-tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você acha que isso é interessante para você pensar, né? Então, você acha que seria, né? E o segundo que eu acho interessante é o seguinte, né? De novo, vamos dizer assim, há um grupo de lógicos, né? Exatamente, ainda, de fato, eu tenho uma certa simpatia por essa posição, que é a ideia de que a lógica ela tem que ser neutra em relação ao que existe. E isso implicaria o quê, né? Tipo, é claro que aqui eu estou tomando a existência no sentido definido por você, né? Respeitando a definição que você tem no seu trabalho. Então, a lógica deveria ser neutra no sentido da existência que você definiu aí, como ocupando o espaço-tempo, né? Então, esses lógicos acham, então, se a lógica é neutra em relação ao que existe, então, qual vai ser a consequência disso, né? As verdades da lógica, ou as verdades lógicas expressas por alguma fórmula lógica, valeriam para qualquer domínio, né? Independente do assunto. Então, uma determinada generalização existencial, tal como existe pelo menos um x, tal fx, por exemplo, se aplicaria a qualquer domínio, né? Independentemente do assunto, né? Então, vamos dizer assim, se a lógica clássica, né, de primeira ordem, pudesse ser considerada neutra em relação a qualquer domínio, ela, em particular, se aplicaria até um domínio vazio, né? Onde não existiria, vamos dizer, absolutamente nada. E esse domínio vazio e onde não existe absolutamente nada, a gente poderia dizer, por exemplo, no que diz domínio, um domínio em teoria dos conjuntos, seria o vazio, né? Se isso for o caso, então a gente pode dizer o seguinte, bem, as fórmulas lógicas ou o mesmo princípio de generalização existencial não pode implicar que alguma coisa exista se a gente considerar que a lógica é neutra em relação aos domínios. Ela não envolve compromisso ontológico, né? É claro que a gente pode inverter esse argumento, né? Mas eu queria ouvir você em vez do que os outros, nesse caso, dizem, né? O que é que você acha? Você acha que, de fato, a semântica substitucional ela pode ser um problema? E você acha que você está tomando aí a lógica como neutra ou você está, de fato, já considerando que a lógica já está comprometida com a existência? Queria te ouvir aí o que você tem a dizer sobre isso. Ótimo. Bom, eu vou começar falando, então, sobre essa questão do quantificador existencial, né? O que é que acontece? Quando a gente está falando desse princípio da generalização existencial, né? Esse princípio é um princípio geral, né? Então, é um princípio que é verdadeiro na lógica clássica, e por ser verdadeiro na lógica clássica, e a lógica clássica admitir o domínio apenas como contendo coisas existentes, quando a gente vai pegar esse princípio do jeito que ele está, né? E colocar na lógica
livre, obviamente ele não vai poder ser verdadeiro, né? Porque a lógica livre também permite termos que não refiram, né? Termos sem referência nesse domínio de objetos existentes. Então, o que é que acontece? Essa inferência, obviamente, não vai ser, esse princípio não vai ser verdadeiro, a inferência não vai ser possível, mas a gente pode depois obter o que esse princípio está dizendo na lógica clássica a partir de uma tradução na lógica livre, né? De que maneira? Por exemplo, a gente tem... vamos pegar essa sentença que eu dei como exemplo, né? Joana é matemática. E aí a gente pode fazer, aplicando o princípio da generalização existencial, a gente pode, a partir de Joana é matemática, inferir que existe pelo menos um objeto que tem a propriedade de ser matemática, né? Isso no domínio existencial. Como a lógica livre, ela abarca o domínio, ela tem o domínio existencial e ela também possui outro domínio. Digamos, como se fosse um círculo, né? Você tem ali um círculo maior, e dentro desse círculo maior você tem ali outro círculo que ali dentro você tem os objetos existentes e fora, contornando, você tem os objetos não existentes, né? Então, o que é que ocorre? Você pode, na lógica livre, por ter dois domínios, né, um domínio com objetos existentes e um domínio com objetos não existentes, você pode, no caso, fazer essa tradução da lógica clássica, do que ela está dizendo nesse princípio de generalização existencial. Você pode traduzir isso na lógica livre, aplicando um predicado para existência, né? Um predicado não seria um quantificador, é um ezinho, virado para a direita, no caso, com exclamação, que é lido na literatura inglesa como e-bank, né? Que é o predicado da existência. Então, essa sentença, por exemplo, Joana é matemática, logo existe um X que tem a propriedade de ser matemática, a gente, no princípio de geração existencial, tal como está, a gente tem o quantificador existencial, né, o E virado para o outro lado, e aí a gente, traduzindo isso para a lógica livre, pegaria esse quantificador e trocaria por um Ezinho virado para a direita com exclamação, né? Que é justamente, tiraria o quantificador, né? A gente estaria dizendo que é uma maneira de dizer que é o predicado da existência, ou seja, esse termo ele existe, ele tem referência no domínio de coisas existentes, exatamente como na lógica clássica, né? Então, se tem referência nesse domínio de coisas existentes, a gente pode substituí-lo por uma variável. Então, perceba que, nesse caso, a lógica livre ainda está tomando a mesma noção de existência da lógica clássica, ela só tá mudando a notação, né? No caso, também vai ser um domínio de coisas existentes. E o Pégaso, ele não entra nesse domínio de coisas existentes, ou seja, não dá para fazer essa inferência com o Pégaso, uma sentença contendo o Pégaso, nem na lógica clássica, nem na lógica livre, a partir, mesmo com essa tradução, né? Mesmo trocando o existencial por esse predicado de existência. Por quê? Novamente, esse predicado está falando da existência, a noção de existência aqui está sendo entendida também como existência no espaço-tempo. Então, essa inferência na lógica livre, mesmo que a gente mude a notação, né, ela vai estar justamente fazendo a tradução, ou seja, expressando a mesma coisa que na clássica. Então, não será possível se a gente tiver ali como o termo Pégaso. Para a gente dizer que Pégaso, no caso, a lógica livre permite a referência de Pégaso em um domínio de coisas não existentes. Mas aí, para a gente dizer que, para a gente fazer uma adaptação, né, de que Pégaso ele tem referência nesse domínio de coisas não existentes e que por isso essa inferência seria válida, sim, a gente teria que mudar mais uma vez a notação, já teria, não serviria mais esse predicado da existência. A gente teria que dizer, bom, talvez mudar a notação, colocar um predicado da existência também nesse domínio ficcional, né? E aí eu não tenho muito conhecimento sobre isso, tem uma notação, é possível que tenha, né? Uma notação que já mude, enfim, e você consiga fazer essa inferência, né? No caso de uma sentença contendo termos como Pégaso, e a partir disso concluir que
existe pelo menos um objeto com tal propriedade, né? Semelhante a esse termo, né? No domínio de coisas não existentes. Você teria que fazer essa modificação. Mas aqui, essa tradução é semelhante, então dá no mesmo. Aqui, essa tradução só mudando, acrescentando o predicado, né? É igual. Então, aí o segundo ponto teve esse ponto, né, do domínio, né, do Pegasus. Sim, o Pegasus, na verdade, na lógica livre, eu acho que eu poderia era melhor ter explicado isso melhor. Pegasus, ele tem referência, né? Ele tem referência, no caso não é vazio, ele tem referência. Só que ele tem referência nesse outro domínio de objetos não existentes, né? Na lógica clássica, na lógica de primeira ordem, quando a gente está falando de Pegasus, né? Bom, tem referência, né? Todo nome tem referência. A questão é que, como eu falei, a gente não pode assumir na lógica clássica, para a gente ter uma sentença como Pegasus ou Cavallo. Tudo bem, a gente pode fazer o compromisso ontológico, né? Eu estou me comprometendo com a referência, né, desse termo domínio quantificacional, mas depois, se você for lá escavar o domínio quantificacional, você não vai achar a referência. Então, sim, você se compromete, só que depois, quando você for verificar, essa verificação vai ser falha, né? Então, sim, na lógica clássica você tem compromisso ontológico, né? Justamente, você tem compromisso ontológico, inclusive com os termos que não existem, cuja referência não existe, você tem um compromisso. Só que a diferença aqui na lógica ali, se você tem esses termos e você não tem esse comprometimento ontológico, tanto faz se eles existirem ou não, enquanto que na lógica clássica, se você está usando esses termos, você está fazendo compromisso. E aí cabe depois a você ir lá, comprovar, então fez um compromisso, está feito. Comprova então que aquilo existe ou não no domínio, né? Se não existe, bom, as referências que você fizer, essas referências como esse princípio de generalização vão falhar se o termo não tem referência. Então, é esse o ponto. Eu acho que a gente deve ter ressaltado melhor, né, que na lógica livre os termos eles têm referência, todos. Mas, e que todo termo você faz o compromisso. Isso eu acredito que eu falei. Todo termo você faz esse compromisso ontológico, mesmo na lógica clássica. A diferença vai ser que, na lógica clássica, com o domínio existencial, essa diferença não vai valer. O conteúdo Pegasus, né? Quando você tem esse conteúdo de termos como Pegasus. E na lógica livre, ela não vai valer também dessa maneira. Se você, mesmo que você faça a tradução, né? Eu vou acrescentar aqui um texto da existência. Mesmo assim, não vai valer, porque a noção de existência também está sendo entendida como existência no domínio de coexistência. Aí acho que eram essas questões, né? Você sugeriu assim. Era isso mesmo. Acho que o que me confundiu mais foi você ter falado que não tem referência, né? Porque são duas reações diferentes, né? Você tem uma reação meio mainungiana, de dizer que Pegasus refere a um objeto não existente, e outra coisa é o nome não referir a nada. Aí você tem outra questão, como lidar com sentenças com nome vazio. Você pode achar que essa sentença, por exemplo, esse nome vazio tá no lugar de uma descrição, né? O X que pega a zeia, né? O X que pega a zeia voa, né? Seria, por isso até o Paulo estava propondo o artigo do Quine, né? Acho que é nesse artigo que tem o X que pega a zeia. Então é isso, pode responder. Para mim, eu estou satisfeito, pode responder a questão do Paulo. Tá bom, professor, então obrigada. E também obrigada pelas sugestões. Eu vou depois caprichar mais nisso nas próximas apresentações, que realmente são pontos importantes de deixarem que a gente explicite, né? Enquanto o professor Paulo, a primeira pergunta foi em relação à semântica substitucional, né? Que eu penso que é interessante. Eu penso que é interessante, sim, mas assim,
Eu fico me perguntando se não poderia trazer uma espécie de confusão, entende? Porque se você tem, digamos, se a substituição ela pode ser feita só por qualquer termo que faça aquela sentença ser verdadeira, então como é que a gente vai fazer a distinção entre, por exemplo, quando você tem lá, digamos, uma inferência que do lado da premissa você tem um objeto existente e do outro você consegue justamente concluir que algo tem essa propriedade, né? Como é o caso da generalização existencial, tem a propriedade atribuída a esse objeto. Isso só é possível porque tem alguma coisa ali que, logicamente, talvez, você possa compreender que é plausível, né? Justamente, se você tem algo que você assume que existe, que esse algo tem uma tal característica, então, bom, existe algo que tem tal característica aí no mundo. Isso só é feito porque você está assumindo que algo existe com essa característica. Então, pelo menos um existe, né? Agora, se você simplesmente substitui por qualquer termo que faça aquela sentença ser verdadeira, né? Por exemplo, um cavalo alado, você vai lá e substitui por Pégaso, né? Aquilo vai fazer a sentença verdadeira, porque, sim, Pégaso na literatura mitológica tem essas características. Tudo bem, isso vai fazer ser verdadeiro, mas isso não, digamos, eu acho assim, não nos diz nada sobre o que existe de fato no mundo, né? Não é ampliativo nesse sentido. Eu vejo dessa forma, não é algo que, digamos, você consegue fazer uma concatenação a partir do que algo que eu tenho aqui como uma certeza, né? Isso aqui existe, eu não posso, a partir disso, concluir, ok, fazer outro pensamento, né? Acrescentar, no caso, expandir a minha cognição, alegando que pelo menos algo no mundo tem tal propriedade, né? Então, assim, eu acho interessante, mas eu acho que eu preciso ler mais sobre, né, claro, mas pelo que eu estou pensando aqui agora, né, brevemente, assim, dessa maneira bem mais supérflua, me parece trazer essa impressão de que poderia ser confuso, sabe? E também, assim, então tudo vale. Parece um pouco, tenho essa impressão de que desse jeito, então é só pelo termo tornar aquela sentença verdadeira, então tudo vale, né? Porque você pode, enfim, você tem várias possibilidades aí de termos tornarem sentenças verdadeiras, né? Termos que não tenham referência, assim, no mundo real. Então, quais complicações isso poderia trazer, inclusive pensando em teorias físicas, né, e tudo mais, já que a gente está falando de lógica, da ontologia também ligada à lógica e a teorias, né? Então, na física é muito importante, assim, se você está falando que algo, por exemplo, você tem um termo lá que torna uma sentença verdadeira, e a partir disso, digamos, você diz que existe algo com aquela propriedade, é estranho, né? Porque a física está falando do mundo real, do mundo empírico, e aí, bom, aí você vai lá, tudo bem, esse termo torna aqui a sentença verdadeira, mas você depois vai verificar no mundo e não tem nada, nenhum objeto com aquela propriedade. Então, enfim, parece um pouco estranho, mas eu preciso depois me debruçar mais sobre. E aí a segunda pergunta era sobre lógica, se tinha compromisso, se o domínio não era vazio, né? Se eu estava assumindo, né? Sim, na lógica clássica, né, o domínio não pode ser vazio, né? Tem pelo menos um objeto. Na lógica livre também. Nessa lógica livre que eu trouxe, tem um tipo de lógica que se chama lógica inclusiva, né? Que nessa lógica a gente não precisa ter os termos, eles podem ou não ter referências, né? Ou seja, é igual a lógica livre nesse sentido, os termos podem ou não ter referências, só que ele pode ter o domínio vazio. Na lógica livre, a que eu trouxe, o domínio tem que ter pelo menos um objeto, né? Na lógica inclusiva, o domínio pode ser vazio, né? Então, no caso do domínio vazio, bom, você não tem realmente esse compromisso ontológico, né? O domínio está vazio, não tem pressuposto existencial sequer, né? Eu não trouxe essa lógica assim para cá, porque eu acho que ia ficar muito, muito
abrangente, assim, porque ela tem umas especificações e tudo mais. E falando um pouco sobre esse caso da lógica livre, que você tem semânticas distintas, né? Por exemplo, na lógica livre com a semântica positiva, você tem sentenças que não têm aquele predicado que eu falei da existência, né? Que é o ibeng, o ezinho com a exclamação. Se você tem uma sentença, por exemplo, como uma fórmula, aliás, x igual a x, isso vai ser verdadeiro na lógica livre com a semântica positiva, né? Que é justamente essa noção de identidade. Isso vai ser verdadeiro mesmo que pegando ali o termo referindo num domínio existencial ou não. Pegas é igual a Pégaso, Medusa é igual a Medusa, enfim. Isso aí vai ser redundante, né? Então, por exemplo, na lógica livre você tem certas noções de certos princípios, né? Como esse princípio da identidade que continuam prevalecendo, né? Como na clássica. E nesse caso que eu falei, tem essa possibilidade também da lógica inclusive, que ela tem tudo que a lógica livre tem, né? Como pré-requisito, assim, que os termos podem referir ou não, mas esse acréscimo que o domínio pode ser vazio. Então, também eu acho muito interessante, assim, mas eu preciso também estudar um pouco mais sobre essa lógica, do que é essa lógica inclusiva, como é que ela trata, né? Porque, enfim, vai contra toda a questão da teoria dos conjuntos, né, e tudo mais, esse pressuposto, enfim, existencial. Não, bom, eu acho que, de fato, tem uma discussão ali que você até colocou, valeria tudo, né, que acaba desembocando também no debate sobre formalismo e, de alguma maneira, um realismo em lógica, né? Parece que você está fazendo compromisso, além do compromisso ontológico, compromisso com, de alguma maneira, um realismo, né? Que seria, de fato, a lógica se referir a certos objetos no mundo, né? E também a minha pergunta foi mais no sentido do aspecto de que há os formalistas em lógica, né, que apostam basicamente na lógica como falando sobre todos os domínios, como se a lógica fosse uma linguagem, vamos dizer assim, formal neutra, que pudesse ser aplicada a todos os domínios, portanto, escaparia desse escopo do que se supõe quando você tem um compromisso, além do compromisso ontológico, compromisso com um certo realismo, né, sobre falar que certos objetos existem e têm certas propriedades, né. Você até citou aí a questão da física, né, que de fato tem um compromisso empírico, mas essa é uma discussão muito que se seguiria muito a partir daí. Mas aí outro tópico de discussão seria justamente se as entidades da física, se de fato os conceitos que a gente possui se referem de fato a entidades ou não, né? Se aquelas entidades de fato, você fala elétron, de fato, será que existe tal um objeto que tem as propriedades ser um elétron, né? Ou o nome elétron, de fato. Então, isso entraria em outro campo, mas no que diz respeito, para ficar restrito à questão da lógica aí, seria que você, de fato, assume um compromisso com essa generalização do quantificador existencial, com esse princípio de que há uma necessidade que a gente fale de certos objetos do mundo externo, né? O que os formalistas não estão muito preocupados com isso, né? Na verdade, o pessoal que trabalha com essa ideia de formalização está preocupado apenas com a forma e se essas formas se aplicariam a diversos domínios, né? Diversos assuntos. Mas, assim, para o seu trabalho, eu acho que você tem razão. Quer dizer, expandiria, tornaria as questões muito, muito mais complexas, né? Eu acho que vamos dizer assim, esse recorte que você faz é importante para se discutir de fato aí, como você também já respondeu, Danilo, a lógica livre que você escolheu, você deu as razões, né? Eu acho que já está suficiente, assim, né? Aí eu só colocaria o artigo do Quine, como eu disse, porque de fato ele discute basicamente essa questão da ontologia, né? Inclusive ele entra na questão do existencial e do universal, né? De classes, relações, né? Então, mas assim, você respondeu de certa maneira satisfatória. Queria só falar mais um ponto. Acabei me esquecendo, né? A sua recomendação sobre o artigo do Quine. Eu cheguei a lê-lo, mas assim, eu não coloquei porque eu acho esse artigo, apesar dele ser muito bem escrito, né? O Quine tem uma escrita bastante
clara, assim, mas eu acho ele complexo. É um artigo que, assim, eu li, depois eu tive que reler, e eu ainda não estou completamente satisfeita, eu tenho que reler mais uma vez, né? Porque realmente o ponto ali que ele está trabalhando, né, dessa questão. Do lado, você tem ali a posição freguiana do Russell, do outro lado a posição meinongiana e tal. E aí ele vai justamente colocando dois adversários, né? Um que está comprometido com uma certa noção de existência e outro com a noção de existência mais abrangente, né? Ou seja, por exemplo, você pode ter a referência de algo que existe e a existência está na mente, né? Uma ideia, enfim. Então, eu acho esse artigo incrível, assim, mas eu não coloquei porque se eu tivesse colocado, eu teria que ter usado ele de alguma forma, e eu não vi, né, como usá-lo aqui, né? Mas ele vai estar na referência de outro trabalho meu, né, que eu vou estar tratando sobre essa questão da existência, e aí não tem como fugir dele, por ser um artigo bastante direcionado nisso. É isso, sobre a referência, mas obrigada por relembrar. Realmente é uma referência, eu acho assim, que é essencial, né, quando a gente está falando sobre existência. Não, legal. De fato é um artigo bem... tem que ler muitas vezes mesmo. Ele é bem, assim, exigente, né, assim, cognitivamente. Tem que estar... Essa discussão sua também acaba respingando também teoria dos conjuntos, umas coisas que tenho interessado, assim, acaba respingando muito se conjuntos existem de fato ou não, né? Quando a gente fala de conjuntos, se eles de fato se referem a objetos existentes ou não. Eu ainda não me decidi de fato nessa discussão, mas respinga aí também na questão dos conjuntos. Então, acho que foi muito boa a apresentação, Lidia. Você está bem preparada sobre o tema. Eu queria só perguntar se o Charles e o Juan têm alguma pergunta. Porque se acho que não tiver, acho que tá bom por hoje, né? Já deu 1 hora aqui, já dá um vídeo bem grande. Tá bom, gente? Então, mais 2 segundinhos para o Juan não ter... Não tem, né? Não tem, né? Então é isso, gente. Então, depois eu vou editar aqui um pouco o vídeo, vou botar no ar. Então é isso. Um abraço, viu? Tchau. Queria agradecer, né, a presença do professor Paulo, também o convite do professor Danilo. Esse projeto eu acho muito bom, até para a gente praticar, né, as apresentações, as produções, né? Então, eu queria agradecer a presença dos colegas que estão aqui. Enfim, se depois surgirem perguntas, vocês ficam à vontade para, talvez, podem pedir depois o meu e-mail para o professor, enfim. O professor Paulo também, enfim, eu ainda estou disponível lá por e-mail para a gente poder conversar mais, né? Porque o assunto é bom. Agradeço ao Danilo também pelo convite, viu, Danilo? Valeu. Eu gosto, o Danilo sabe que eu tenho interesse em lógica, então é sempre bom participar desses momentos. Então, muito obrigado pelo convite. Então é isso, gente. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, viu?